Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz esteja convosco. Estamos aqui para mais um episódio, mas dessa vez dos últimos episódios, que já estamos terminando, de nossa minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Whiffs of Ramadan, os cheiros do Ramadã. Como nós podemos ver ao longo dessa minissérie, nós aprendemos várias lições, o nosso treinamento até foi bom. Hoje vamos dar continuidade à última questão que nós falamos na última vez, a oração. Nós vemos que a oração é um dos pilares do Islã, que é o segundo pilar, e também nós vemos que a salat, a oração, é importante para o crente muçulmano. Hoje vamos falar sobre os benefícios da oração. Os benefícios, vamos começar primeiro com a questão dos benefícios corporais e emocionais. Hoje, como nós sabemos, e principalmente após supostamente término da pandemia Covid-19, surgiram várias doenças, várias enfermidades emocionais. Transtorno geral de ansiedade, depressão, doenças mentais, distúrbios mentais, e as pessoas estão procurando cada vez mais neurologistas, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, e até difícil de marcar hoje consulta com desses especialistas. Porém, nós esquecemos de uma ferramenta, que não precisa gastar nada. Nada. É só você se conectar com o seu Criador, com o Senhor dos Senhores, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorificado, exaltado seja Ele. Passamos por vários momentos recentemente, principalmente na época Covid-19, depois perdemos vários entes queridos, amigos, familiares, momentos de dor, de tristeza, enfermidades, e mesmo após supostamente término da pandemia, começaram a surgir essas doenças, insônia, depressão, ansiedade, transtornos. Então, a solução foi procurar especialistas, como eu já havia dito. Só que nos deixamos de lado o mais importante, é voltar ao Senhor. Como? Através de uma ferramenta, que é a oração, a solé, a reza. Para os muçulmanos, a oração foi definido o número de 5 orações em 5 momentos ao dia: ao nascer do sol, ao romper a alvorada, é a primeira oração; a segunda oração ao meio-dia, não necessariamente estou falando do meio-dia, seria 12:00, depende muito do sol, porque os momentos dependem do sol. A terceira oração é no início da tarde, e a quarta oração no final da tarde, a quinta oração no início da noite. Então são 5 momentos de oração para os muçulmanos, que no início, como nós falamos em um dos episódios,
sobre aquela viagem que o nosso mensageiro fez da Meca, a cidade sagrada, até sagrada para os muçulmanos, para Medina, Al-Medina Al-Munawwara, a cidade iluminada. Essa viagem em uma noite, montando um animal mais parecido com jegue e cavalo, uma mistura, segundo as narrativas. E depois dessa viagem, foi levado pelo anjo Gabriel até o 7º céu e ficou por um tris de ver Deus. Aí Deus ordenou para que ele regressasse. Mas, nessa noite que ele foi elevado para o 7º céu, ele passou por 7 céus, porque estamos no primeiro céu, segundo, terceiro, quarto, e ele se encontrava com os profetas. E o profeta que mais marcou essa viagem, essa ascensão até o 7º céu, a conversação que ele teve com o profeta Moisés, que a paz do Senhor esteja sobre ele. Por quê? Foi decretada a oração. Sabem quantas orações no início? 50 orações. Quando Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado, exaltado seja ele, decretou a oração para que os muçulmanos iniciassem a oração, porque toda a humanidade, sempre a oração existiu. Sempre. Em todas as religiões abrâmicas. Sempre existiu a oração. Desde Adão. Sempre existiu a oração. Sempre. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse para Abraão que ele nos deu o nome de muçulmanos, submetidos ao Criador. Então Abraão também. O Jesus rezou. Moisés rezou. E por último, porque o nosso mensageiro Maomé, que a paz e a bênção do Senhor estejam com ele, rezou também. Eram 50 orações. Mas 50 orações, será que as pessoas rezavam 50 orações na época de nosso mensageiro? Não. Porque nessa noite da viagem em que foi elevado até o 7º céu pelo anjo Gabriel, que nós chamamos de Ruh al-Amin, o Espírito, como é mencionado no Corão, ele foi e voltou várias vezes, tentando diminuir o número de orações. Por quê? Porque cada vez que ele voltava, o profeta Moisés lhe dizia: o seu povo não vai fazer, não vai aguentar. Porque o Moisés, ele sofreu muito com os, entre aspas, os hebreus, porque israelitas só depois do Jacó. Ou podemos falar geralmente dos judeus. Benu Israel. Benu Israel, filhos do Israel. Sofreu muito com os filhos do Israel. Eles não obedeciam às ordens de Deus. Sempre pediam coisas. Sempre. Sempre pediam coisas. Queriam ver Deus, o Criador, eles queriam ver assim, em público. Eles eram muito ousados e abusados. Entendeu? Mas, além de matar profetas, muitos, milhares de profetas que eles mataram o profeta João. Tem duas versões, decapitaram a cabeça dele, mas tem versões como que isso aconteceu. Não se sabe ao certo como houve essa ocorrência, mas com certeza o profeta João e o profeta Zacarias também o mataram. Então, eles não tinham piedade dos profetas. O que lhe agradava, tudo bem. Não lhe agradava, matavam. Vários profetas. E a Bíblia também cita isso, aquele profeta que foi colocado no poço. Sempre foi assim. Então, a oração não é algo novo. Para quem fala agora que a oração é dos muçulmanos. Não. A oração foi decretada pelo Senhor desde sempre. Desde sempre.
ok? O profeta Maomé recebeu a ordem das 50 orações. Na volta, falou com o profeta Moisés, falou não. Ficou voltando, nessa ida e vinda, ida e vinda, ida e vinda. Ficou 5 orações. Aí ficou por aí. E o nosso mensageiro Maomé, que a paz e a bênção do Senhor estejam com ele, ele não se sentia à vontade, pedia a Deus, falando: Deus foi muito generoso comigo. Ele diminuiu de 50 para 5 orações. Não vou mais pedir para diminuir mais. E na volta, sabe o que Moisés falou para ele? As 5 orações e vai ter pessoas do seu povo ainda achando muito e não vão fazer. É o que acontece hoje. Tem pessoas que acreditam que a oração não seja algo importante. Para adorar a Deus, não preciso. Adorar a Deus é só demonstrar pelos meus atos. Eu não faço mal a ninguém, eu durmo, bebo, outra coisa. Então, qual a diferença entre você e o animal? É para você saber que o animal adora o Senhor muito mais do que nós. Muito mais. As árvores adoram o Senhor muito mais do que nós. Qualquer coisa nesse universo adora o Senhor sem parar, os próprios anjos, sem parar, muito mais do que nós. Muito mais. Então, a adoração, a solé, foi decretada por Deus para que nós também possamos ter aquele momento obrigatório de adorar a Deus. Porque se dependesse de nós não íamos rezar. Que o ser humano é assim. Mas, com os 5 momentos de oração, e ainda tem gente que fala, não precisa. Eu não faço mal a ninguém, eu faço caridade, eu ajudo os necessitados. Não precisa. Agora vamos ver quais são os benefícios que a oração pode trazer. E já falamos sobre o dia do juízo final. A primeira coisa que o servo de Deus, todos nós, como a sua mãe te colocou nesse mundo, e cada um vai ser chamado pelo nome da mãe, tipo, Ayman, filho da fulana, Roberto, filho da fulana, pelo nome da mãe, sempre. Fulano de tal, compareça. Você vai lá perante o Senhor com medo do que você cometeu durante a sua vida e vai ter que colocar tudo na balança. É a primeira coisa que vai pesar ou não é a oração. Se sua oração for válida e assertiva, vai valer todo o que vier depois. Se a sua oração não for válida, aí é complicado. Aí é complicado. Por mais que nós façamos de tudo para que a oração seja executada conforme o nosso mensageiro Maomé, que a paz e a bênção do Senhor estejam com ele, sempre há uma falha ou outra. Sempre. Ninguém é perfeito. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quanto mais nos aproximamos do Senhor, Ele se aproxima da gente. Principalmente na prostração. Porque, como nós aprendemos com o nosso mensageiro, um dos ensinamentos dele, ele nos ensinou que أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. O momento mais ideal que o servo de Deus fica mais próximo de Deus é o momento da prostração. É nesse momento que o servo de Deus tem de fazer preces, súplicas. Por quê? Está fazendo aquilo sendo humilde, colocando a cabeça no chão, as mãos no chão, os olhos olhando para o chão, todo no chão, prostrado perante o Senhor. Agora vamos falar do benefício. Primeiro é a paz. Paz no momento de executar a oração. Paz com você mesmo, porque você deixa tudo o que está acontecendo ao redor. Precisa se apresentar naquele momento, deixa tudo o que está acontecendo. Se tem uma pendência, vai deixar
para depois, ok? Quando você termina a oração. O que mais? A oração te ensina também a você ficar mais calmo, mais tranquilo, menos estressado, menos deprimido, porque naquele momento você está se conectando com Deus. Está se conectando com Deus, pregando a palavra do Senhor. O que te ensina mais a oração? Perdoar os outros. Porque quando você está em frente do seu Criador, diante do seu Criador, você está pedindo perdão, mas ao mesmo tempo você aprende a perdoar, por mais que os outros te façam mal. Você aprende a perdoar e entregar em mãos dele. Porque como o Senhor, ele pode te perdoar ou não, você aprende também a perdoar. Eu vou perdoar aquela pessoa para que Deus também me perdoe. Entendeu? Que mais? Tirar a preguiça e o cansaço. Você não vai ficar naquela preguiça, ok? Não fazer nada, ficar lá. Aquela coisa de rotina, sabe? Comer, beber, trabalhar, não sei o que, usar o banheiro, papapá. Não. Você tem momento de oração que você se concentra, você reflete nas coisas que você fez, que você é um pecador, que você necessita da ajuda do Senhor, necessita da aprovação do Senhor nos seus atos e também necessita de uma, aprovação do que você entregou como pedido, o diferimento do seu pedido. Não importa o pedido, pode ser de coisas materiais, referente à saúde, pode ser qualquer coisa. A você, a outrem, qualquer coisa, pode pedir, porque Ele te criou, o Allah subhanahu wa ta'ala te criou e te deu o direito de pedir o que você quiser. Só não pedir coisa ruim. Tem que pedir coisa boa, tanto para você como para os outros. E quanto mais você pedir para os outros, o pedido é mais provável que seja aceito, porque você está pensando nos outros. Aí outra pessoa também vai pedir para você e assim adiante. A oração apazigua os ânimos. Aquela tranquilidade, quando passamos por enfermidades emocionais, a pessoa fica, tem tudo. Tem pessoas que têm tudo. Vocês veem agora artistas, tem tudo, tem dinheiro, tem tudo, mas não consegue paz. A pessoa não consegue paz com si mesma, consigo. Não consegue paz consigo. Tem tudo, tem dinheiro, tem bens, tem fãs, mas mesmo assim, não, tô deprimido. Por quê? Não tem Deus no coração. Não tem Deus. Isso nos leva ao ponto do amor a Deus. Se cria aquele amor. Você está rezando, não está rezando com... parecer um robô. Igual um robô que a gente programou. Você vai rezar 5 vezes ao dia e você vai ter que rezar durante 3 minutos. Não passa disso. Então você vai ser igual um robô. Mas quando você tem amor a Deus, quando você entra na oração, agora estou... Você já coloca na sua... Estou diante do meu Senhor. Então, preciso focar na oração. Não vou pensar na minha loja, não vou pensar que deixei o fogão ligado. Se o fogão estava ligado, desliga o fogão antes de rezar, porque o Satanás vai ficar fazendo a sua cabeça falando, a comida vai queimar, a comida vai queimar. Você não acha que sua oração, até você terminar, a comida vai estar boa para comer, vai estar já queimada. Então você fica lá, você acaba errando nos movimentos, você acaba esquecendo algumas coisas, alguns requisitos da oração. Aí você tem que se desligar do mundo, o que está acontecendo ao redor, se conectar com Deus, fazer aquilo e aproveitar o sentir, se deleitar com a oração. Essa expressão, se deleitar com a oração, não executar como movimentos. Aquilo não é esporte. Exercício físico, teoricamente, mas espiritualmente não é exercício físico. Espiritualmente, são seus órgãos que se conectam você todo, na íntegra, se conecta com Deus. Não é
movimento 1, 2, 3, 1, 2, 3. Senão vai virar igual treino. Mas não é treino. Mas, ao mesmo tempo, é bom para o seu corpo. Esse é um dos benefícios. Facilita a circulação sanguínea. Também a função cardíaca. Porque nós falamos, quando você lê versículo do Corão e você está sendo humilde, concentrado naquilo, o seu coração se aquieta. Você sente uma tranquilidade. O seu coração fica bem tranquilo, porque ele também está adorando a Deus. Naquele momento. Os seus olhos olhando para o chão. A sua testa, a sua boca pregando a palavra de Deus. As suas mãos. Tudo, tudo, tudo. Seus ouvidos, que você fica lá, você não coloca música e está rezando. Tocou o celular, você vai lá e desliga a perna. Você saiu já da oração. Tocou o celular e você pegou, ficou mexendo, desbloqueou. Ué, é igual você tá lá rezando, de repente o seu chefe te ligou. Nossa, o meu chefe tem que atender. Aí você foi lá, a mesma coisa. É igual desligar ou desbloquear, é igual você pegou, atendeu o seu chefe. Oi, tudo bem, tô aqui na oração, daqui a pouco volto. Eu voltou para a oração. Não valeu. Não valeu. Por isso, antes de entrar em oração, avise a quem for preciso. Se for preciso desligar o celular ou colocar no vibra, também. Mas não faça isso. Não pegue o celular. Se puder deixar o celular longe de você, tudo bem. Se tocar, vai te incomodar. E vai acabar atrapalhando a oração. Por quê? O Satanás, um dos filhos dele, se chama Khinzab. O papel, a função que lhe foi atribuída e atrapalhar você durante a oração. Não deixa você, porque ele não quer que os descendentes do Adão adorem a Deus. Ele quer que você não adore a Deus para ser igual a ele, entendeu? Para ele puxar o máximo de pessoas com ele no dia do juízo final. E mostrar para o Adão que ele tem inimizade com Adão. Olha, Adão, olha tanto que eu peguei da sua descendência. Ele não tem nada contra Deus, ele tem contra Adão, porque ele adorava a Deus. Quando ele se chamava Azazir, o nome dele, o início, antes dele ser amaldiçoado e ser o Satanás, expulso do céu. Ele tem ódio e raiva do Adão e toda a sua descendência. Então quanto mais pessoas ele puxar, juntar, para ele, ótimo. Não tem nada contra Deus. Muito pelo contrário. Aí se desligar do mundo lá fora. Que mais que podemos falar sobre os benefícios espirituais e mentais? A sua mente. Quando você reza, você sente uma paz com você mesmo e também, principalmente quando você faz a primeira oração do dia. Por quê? Porque ela é difícil, você acorda muito cedo, na alvorada, entendeu? Eu não vou mentir, às vezes não consigo acordar, não quero ser hipócrita, porque é difícil, principalmente quando fica em 3, 4 horas da manhã, aquele frio, e você vai lá, levanta, tira o cobertor, faz a ablução, aquele preparo para se purificar e estar pronto para fazer a oração. Às vezes o Satanás, ele vence, porque quando nós dormimos, ele faz um nó aqui e faz um nó aqui. E quando a pessoa desperta, por exemplo, você sabe que você vai acordar para rezar. Ah, tenho que acordar para rezar, tenho que acordar. Aí você consegue desamarrar o primeiro nó. Aí ele segura no outro. Ah, não, tá cedo. Vou dormir, não vou acordar agora, não preciso acordar agora. Aí você tem que desamarrar o outro para você acordar, porque ele não quer de jeito nenhum que você acorde e que você adore a Deus enquanto os outros estão dormindo. Ele quer que você durma também.
Você fala, nossa, para dormir, ele vai falar para você, você está cansado. Você ontem chegou atrasado, você não estava estudando para a prova. Você estava estudando para o concurso. Você estava com dor de cabeça. Não, reza depois. Quando você acordar. Ainda você vai rezar 5 orações. Porque é isso que ele quer. E infelizmente nós acabamos caindo. Caindo. Mas aquele que sempre se esforça, caiu, se esforça, pedir perdão. Pedir perdão. Mais esforço. Assim, vamos conseguir fazer com que a oração seja realizada no seu devido horário. Entendeu? Complicado, difícil. Por isso que nós falamos dos 3 tipos de paciência, se vocês se recordam. Quem não assistiu, pode voltar e assistir em um dos episódios. Então é isso, gente. Falamos um pouco sobre os benefícios da oração, como que uma cura do nosso espírito, da nossa mente, do nosso corpo também, porque os movimentos facilitam a digestão, tudo mais, circulação sanguínea, função cardíaca, a nossa mente, o cérebro descansa um pouco, porque você se conecta com Deus, é outra energia, você faz com que a energia negativa passe pela Terra, porque você coloca a sua cabeça, e foi comprovado cientificamente pelos cientistas, quando avaliaram, analisaram a oração dos muçulmanos, e principalmente esse movimento de prostração, que é a energia negativa ao se prostrar, ao colocar a testa no chão, o nariz, todo se prostra perante Deus, tem um equilíbrio espiritual. A pessoa que mais humilde durante a oração, mais focada, concentrada, ela chega ao máximo, é tipo, o ideal, o ponto ideal de quê? De espírito tranquilo, conectado 100% com Deus. Então, é isso, gente, por hoje, o nosso episódio. Nós vamos nos ver no próximo episódio. Faltam poucos. Agradeço a todos, agradeço às pessoas, por mais que sejam poucas, que sempre deixam os comentários debaixo dos vídeos. As minhas últimas palavras, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu testemunho que não há um Deus, senão Allah subhanahu wa ta'ala, e Maomé é seu mensageiro. Assalamu alaikum. E até o próximo episódio, inshallah. Se Deus quiser.